Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a vocês que estão aqui presentes e a você que nos assiste pelo canal do YouTube, que a graça seja abundante na sua casa, em nome de Jesus. Não sei se vocês perceberam aqui nesta noite, mas foi falado sobre tristezas, angústias, dificuldades, e uma pessoa que pode nos dar o maior exemplo com relação a tudo isso que nós acabamos de louvar, adorar, falar, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele deixou nas Escrituras, para que eu e você pudéssemos aprender. Lá no capítulo 4, lá nos últimos versos, ele diz que ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira e guardou a sua fé. E a gente sabe muito bem que as cartas do apóstolo Paulo, algumas das suas cartas escritas, foram escritas na prisão, diante das suas dificuldades. E em todo momento que Paulo estava passando por essas dificuldades, por essas pressões, até mesmo psicológicas, estando preso, ele em todo momento, ele confiou no Senhor. Em todo o tempo, ele estava voltado, ele estava com a sua mente, ele estava com os seus olhos fitos no Senhor. Então eu queria nesta noite falar do apóstolo Paulo, que está lá nas suas cartas para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos entrar um pouquinho na história do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 1. Abram a Bíblia. Eu vou ler alguns versos, mas eu quero falar apenas de 2. Nós vamos ler para nós ganharmos contexto daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E o tema que eu escolhi para colocar nesta ministração é cristãos valentes. E a palavra do Senhor diz assim lá em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1, para nós ganharmos contexto. E assim diz a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Notem que esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava incentivando, ele estava designando Timóteo para que ele pudesse se reavivar naquilo que ele já tinha ouvido falar do apóstolo Paulo, ouvido que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Paulo, ele escreveu esta carta de 2 Timóteo, e a sua situação naquela época que ele escreveu tinha mudado drasticamente. Ele estava preso em Roma e a sua morte era certa, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, avancem um pouquinho lá, para nós entendermos. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. E aí, aquele verso que eu citei no início: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está dizendo aqui da vinda do Senhor Jesus.
Olha só a declaração que o apóstolo Paulo diz, incentiva a Timóteo, que já estava no fim da sua vida. Nós sabemos muito bem que aquele tempo que o apóstolo Paulo estava enfrentando era um tempo muito sombrio de perseguições, mas mesmo assim Paulo ele não estava preocupado apenas com aquilo que ele estava passando. Ele estava, o texto diz, e nós lemos, ele estava mais preocupado com o seu filho na fé, Timóteo, do que ele na prisão. Então ele estava incentivando o seu amado Timóteo, porque essas cartas de 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemão, são as cartas pastorais. Essas cartas pastorais são designadas às igrejas, são designadas a mim e são designadas a vocês. Então Paulo aqui está incentivando a Timóteo, mas também está nos incentivando, está pedindo que a gente reavive aquilo que o Senhor deu a mim e deu a você. Em sua primeira carta de 1 Timóteo, Paulo, ele estava também encorajando o seu amigo e querido fiel Timóteo. Timóteo, em sua carta, diz que ele era tímido, e o apóstolo Paulo enviou Tíquico para ficar no lugar de Timóteo quando eles estavam indo para Éfeso, a fim de que Timóteo pudesse ir junto dele a Roma. Isso também está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 12. Depois vocês acompanhem lá essa declaração que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. E em seguida Deus tiraria Paulo de cena, e quem estaria no lugar do apóstolo Paulo era Timóteo. Era exatamente por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo tudo isso que está escrito na carta de Timóteo, incentivando a ele. De tudo que o apóstolo Paulo passou, estava dizendo: Paulo, eu passei por isso, mas a minha coroa estava preparada pelo Senhor. Então fique atento, que também você pode ser que passe por tudo isso que eu passei, mas não desista, não desanime, porque o Senhor é aquele que te chamou, o Senhor é aquele que te conduziu, que vai te conduzir. Como eu disse, Paulo se encontrava numa situação muito difícil, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele estava animado, como se ele tivesse sido escolhido lá em Atos, capítulo 9, pela primeira vez, quando Jesus ainda chamava ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E lá no capítulo 9, nós já falamos sobre isso, vem a conversão do apóstolo Paulo, e a partir daquele momento a vida dele é transformada, e todas as vidas das pessoas que se encontravam com o apóstolo Paulo também era transformada. Paulo, ele era um embaixador de Cristo. Paulo era o apóstolo escolhido para anunciar as boas novas do Evangelho. E qualquer que fosse o destino do apóstolo Paulo, ele se encontrava nas mãos de Deus, em quem ele confiava. Ele podia passar por todas as tribulações, por todas as pressões, mas ele sabia quem havia chamado o apóstolo Paulo era o Senhor Jesus, e que não tinha motivo algum para temer. O que você tem temido? Quais são as suas dores? Quais são as suas dificuldades? Coloque essas dores, essas dificuldades nas mãos do Senhor, porque antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar. Lá em Salmo 139 vai dizer que mesmo nós fugindo da presença do Senhor, Ele sabe para onde nós iremos. Nós podemos até fugir, mas Ele sabe, porque Ele nos escolheu. Paulo tinha a promessa da vida, tinha a promessa de Jesus Cristo, e havia vencido a morte. Apocalipse 1:18 diz: eu sou o que vive, Jesus dizendo: estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Eu possuo as chaves da morte e da vida. Só o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Paulo sabendo que ele morreria em breve, ele estava sentindo ansioso de ver Timóteo,
para que ele pudesse dar um abraço em Timóteo, ele estava com saudade. Nós lemos aqui no texto, no capítulo 1, lembro de você nas minhas orações, dizendo aqui na carta a Timóteo, noite e dia lembro das suas lágrimas e estou ansioso para ver você. Olha só o carinho que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo. Além do carinho, Paulo também era o intercessor do seu amigo fiel Timóteo. Eu e você somos intercessores. Nós temos que orar pelos nossos familiares, temos que orar pelos nossos cônjuges, temos que orar pelos nossos filhos, temos que orar pela igreja. E eu quero fazer um convite a você. Todos os domingos e a partir de domingo nós vamos ter 2 intercessões. A primeira às 7:30 da manhã, atrás da quadra. E também por conta do terceiro culto, nós vamos ter um momento de intercessão às 5 horas da tarde, também atrás da quadra. Se você estiver aqui, é convidado a ser um dos intercessores. Não é um ministério de intercessão, é um chamado. Então busque por esse chamado, que nós temos que ser intercessores. Como eu disse, Paulo ele estava ansioso para rever o seu amigo fiel Timóteo, a fim de que eles pudessem desfrutar de tudo aquilo que eles haviam no último dia, nos últimos dias do apóstolo Paulo. Esse encontro alegraria o coração dele. E olha só o que está escrito lá no versos 6 e 7, e eu queria que você prestasse atenção nisso, no mesmo capítulo 1 de 2 Timóteo. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive, Paulo está dizendo para Timóteo, o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Aqui mais uma vez o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo. A Bíblia não diz qual o motivo, mas alguma coisa havia acontecido com Timóteo. E Paulo aqui estava dizendo, não desanime, não seja covarde. Anime-se, Timóteo, porque eu impus as minhas mãos sobre você. 1 Timóteo 4,14, avancem um pouquinho lá, vai dizer assim, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. 1 Timóteo, eu estou no 2 Timóteo, perdão irmãos, voltem um pouquinho. 1 Timóteo 4,14, me perdoe. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. A imposição das mãos naquela época era uma prática comum. Como muitas vezes alguém que é chamado a algum tipo de ministério, principalmente ao ministério pastoral, ao ministério de diaconia da igreja, os pastores impõe as mãos, unge essas pessoas, mas não quer dizer que tudo aquilo, todo o poder, toda a autoridade está sendo derramada na vida dele, está apenas sendo reconhecido nesse ministério. Então não quer dizer que a transferência, não é uma transferência de autoridade, e sim um reconhecimento do serviço, mas naquela época era comum a imposição das mãos. Como está escrito lá em também Atos capítulo 6, verso 6. Mas nenhum cristão de hoje tem a mesma autoridade, muito menos os privilégios que os apóstolos tinham naquela época. Como eu disse, hoje quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, é apenas para ordená-las para o ministério. É um ato simbólico. O Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo é que nos capacita a servir por meio do Senhor. É possível superar diante de tudo isso, os nossos medos e as nossas fraquezas, porque o poder não vem de nós, o poder vem do Senhor.
É Ele que nos capacita. Nós temos, e eu repito quase todas as quartas-feiras, que nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele já nos deu o poder, já nos deu a autoridade para isso. Essa palavra covardia que nós lemos lá no verso 7 de 2 Timóteo capítulo 1, significa timidez, fraqueza de ânimo. E Timóteo, ele estava precisando deste ânimo. O Espírito Santo nos dá o poder para testemunhar e servir. De nada adianta servir a Deus sem ter o poder do Espírito Santo. Todas as vezes, servir a Deus, servir aos nossos irmãos, tem que ser através do poder do Espírito Santo. O talento, o treinamento, a experiência não podem substituir o poder do Espírito Santo. Não pode, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. O Espírito Santo também concede o que é primordial, o que é principal no ministério. O amor, lá no capítulo 13 também de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos profetizar, que nós podemos falar outras línguas, nós podemos fazer tantas outras coisas, mas tem uma condição: se não tiver amor, de nada vale. Então não basta fazer as coisas, tem que ter amor por aquilo que nós estamos fazendo. E muitas vezes estamos fazendo apenas por fazer. Nós não temos um amor no nosso coração. Nós temos que rever os nossos conceitos. Se não tiver amor naquilo que estamos fazendo, nada vai adiantar. Se estamos cantando, tem que ser com amor. Se estamos servindo na porta, tem que ser com amor. Se estamos intercedendo por alguém, tem que ser por amor, não é uma obrigação. Paulo, ele nunca fez as coisas por obrigação, ele fez por amor a Cristo, aquele que escolheu, aquele que o separou. É por amor. O Senhor não morreu por mim, por você, por qualquer coisa. Ele morreu por amor. Foi por amor que Ele morreu por mim e morreu por você. Não foi apenas uma obrigação. Deus disse ao meu filho: filho, vai lá e morre. Não. Foi por amor. Porque não havia ninguém que podia fazer o que Jesus fez por mim, por você. O verdadeiro amor cristão tem que ser derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. Querem ver o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, verso 5? Abram lá. Romanos 5, verso 5. Diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando nós ainda nem tínhamos nascido. Mas por amor, o Senhor nos capacita, Ele nos dá a capacidade necessária para que a gente possa se sacrificar um pelos outros e ainda assim não ter medo. Porque muitas vezes nós somos temerosos, muitas vezes nós olhamos para trás, e o Senhor está dizendo: avance. O Espírito do Senhor concede a mim, concede a você amor. E amor é uma das qualidades, é uma das coisas que está escrito lá no fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22.
amor, mansidão, domínio próprio. Tudo isso tem que estar inserido no meu e no seu coração. O espírito, domínio próprio, melhor dizendo, é a moderação. Quer dizer sóbrio, sensato, criterioso, ter bom senso. E essa palavra é encontrada nessas cartas pastorais de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito principalmente, ele vai falar em alguns versículos. Nós temos que ser moderados como os cristãos. E talvez uma tradução mais apropriada por moderação é aquilo que nós acabamos de ver em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que é moderação, que a gente pode traduzir talvez por autodisciplina. Se nós não tivermos disciplina de ler a palavra do Senhor, como eu disse algumas quartas-feiras, quando eu estou ouvindo para a igreja, se eu não condiciono a minha mente a estar ligada ao Senhor, a primeira coisa que eu faço ao entrar no carro é ligar o rádio, para ouvir as notícias do dia. Então a nossa mente tem que estar condicionada, primeiramente, buscar o Senhor, porque o Senhor diz e nos ensina que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Então, se nós não autodisciplinarmos com as coisas espirituais, nós somos levados a pensar tantas outras coisas. Temos que ter autodisciplina nas coisas que se diz espirituais, na oração, na busca, na intercessão, na leitura da palavra, na comunhão com os nossos irmãos, porque nós temos disciplina para levantar e ir para a academia, nós temos disciplina para nos alimentar, nós temos disciplina para tantas outras coisas, esquecemos da principal, que é nos autodisciplinar com as coisas do Senhor. E uma pessoa que é autodisciplinada é uma pessoa sensata, é uma pessoa equilibrada, que tem a vida sob controle. Mas não o nosso controle, sob o controle do Senhor. Timóteo, ele não precisava de novos ingredientes espirituais em sua vida. Ele precisava apenas, o apóstolo Paulo diz, reavivar. Ele precisava de um reavivamento em sua vida. Não te faças negligentes para o dom que há em ti. Isso está escrito lá em 1 Timóteo 4,14. E agora aqui ele está dizendo a Timóteo, reavive o dom que Deus te deu e que está dentro de você. Porque nós muitas vezes andamos desanimados, sendo que o Senhor já nos deu um espírito de ousadia. O Senhor já gerou em nós. Não faltava motivos para Timóteo se animar e de ter entusiasmo espiritual em seu ministério, porque ele andou com o apóstolo Paulo. E a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo é para que ele pudesse continuar aquilo que Deus havia iniciado. É como, cadê os churrasqueiros de plantão aqui? Ninguém levantou a mão, né? Só para não convidar depois, né? Entendi. Só uma pessoa levantou a mão, timidamente ali. Os churrasqueiros de plantão, quando você vai acender a churrasqueira, e principalmente quando você está com pressa de assar carne, o que você fica fazendo no carvão? Abanando, né? O dema é banana, mas tem gente que fica soprando ali, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos que atiçar o fogo em nosso interior, para que essa obra do Senhor seja reavivada no meu e no seu coração. Se nós não soprarmos ali, aquele gravetinho não vai pegar, aliás, vai pegar fogo, mas vai demorar. Mas quando a gente assopra, parece que o fogo aumenta. É isso que nós precisamos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Deus nos deu dons, mas eles precisam ser reavivados dentro de nós. O Senhor também nos dá desafios e também poder para poder completá-los. Ou seja, nós já
estamos equipados. Já temos o fogo, que é o Espírito Santo. Já temos a palavra. O que mais nós precisamos? Já temos equipamentos. Já temos a couraça, já temos a palavra, já temos a espada, já temos o capacete. O que mais nós precisamos para completar a obra que o Senhor designou a mim e a você? Muitas vezes, o que está faltando é ousadia. E o que está sobrando é o medo. Mas eu, Senhor, como eu vou falar do amor de Cristo para aquela encrenca? Não é verdade? É fácil falar do amor de Cristo para o Marquinho. É fácil falar do amor de Cristo para a Giselda. Quero ver falar do amor de Cristo para o seu vizinho que te atormenta lá com som alto, dia após dia, todas as sextas-feiras, com aquele funk que é infernal. Não é difícil? É difícil. Mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia e não de medo. O medo, ele não combina com a minha e a sua vida. O medo não combina com a vida cristã. O Espírito Santo é aquele que nos dá o poder, a ousadia e tudo aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo é o Espírito que nos dá amor. O Espírito Santo é o Espírito Santo da moderação. É o Espírito do domínio próprio. Paulo, ele passa dos fatores que contribuíram na formação de Timóteo para a autenticidade da pregação do Evangelho. Antes de nós falarmos do Evangelho, da singularidade do Evangelho, ele está exortando Timóteo a não se envergonhar daquilo que ele aprendeu. Paulo vai dizer, não envergonhe do meu Evangelho, porque ele é poder de Deus. Embora Timóteo fosse um menino tímido ou um jovem tímido, ele não deveria se envergonhar do Evangelho. Não deveria. Embora muitos da Ásia não quisessem ouvir ou nem se associar com Paulo, porque ele estava preso, foi acusado de malfeitor, mas mesmo assim, Timóteo não deveria se envergonhar do Evangelho. Envergonhar do Evangelho é se envergonhar de Cristo, aquele que nos alcançou, aquele que nos comprou. E a palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 8, verso 38, diz, e eu já queria chamar o pessoal do worship. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Romanos 1, 16 e 17 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, ele colocou em prática isso, ele viveu pela fé, ele viveu dependendo do Senhor. Imagine se ele tivesse parado no primeiro obstáculo que tivesse na vida dele. Como houve muitos obstáculos, não foram um, foram muitos. E muitas vezes eu e você estamos querendo desistir no primeiro. O Senhor nesta noite está nos encorajando a não desistir, a reavivar. Podem vir, queridos. Paulo, mais uma vez, aqui está oferecendo um estímulo para Timóteo. Está dizendo que Deus nos dá o poder. Por natureza, ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém gosta. Qualquer ser humano não gosta de sofrer. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter alegria quando passardes por
diversas tribulações ou por diversas provações. Como assim nos alegrar no sofrimento? É porque quando nós estamos fracos, a palavra do Senhor diz que aí nós estamos fortes. Porque a nossa confiança, ela não está na força do nosso braço. Ela está em Deus. Ela está em Deus. Jesus também orou: Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Foi assim que Jesus orou. Paulo também orou para que tirasse aquele espinho da carne dele. Mas não foi feita a vontade dele, foi feita a vontade do Senhor. Antes de nós queremos entender todo o cenário que nós estamos passando, nós temos que crer naquele que nos chamou. Quem te chamou? Quem te escolheu? Quem é que te trouxe aqui nesta noite? Talvez você pense assim: eu fui convidado por alguém. Ou talvez você tenha pensado assim: eu vou lá só para ver o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que não foi assim no reino espiritual. Foi o Senhor que moveu céus e terra para que você estivesse aqui nesta noite. Porque Ele é o que tem o poder de todas as coisas. O poder está nas mãos do Senhor. Então Ele move céus e terra em meu e em seu favor. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite, mas eu posso te afirmar que o Senhor sabe. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. E nesta noite Ele está dizendo para você reavivar o dom que Ele já derramou sobre a sua vida. Nós não precisamos mais de alguém como o exemplo do churrasqueiro soprando ali aquela brasa para o fogo pegar, porque nós já temos o fogo, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então nós precisamos apenas sermos ousados. Nós precisamos ser autodisciplinados com as coisas espirituais. Porque no momento oportuno o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. Não fique se apegando aos problemas ou às dificuldades. Se apegue ao Senhor, se apegue à palavra dEle e caminhe em novidades de vida com Ele. O Espírito Santo quer reacender esta chama que está dentro de você. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos, enquanto o worship ministra o louvor. É você com o Senhor. Seja um cristão valente. Ser valente não é ser bruto. Ser valente é ser como Paulo. Ser valente é ser como Moisés. Ser valente é ser como Pedro. Ser como Tiago, ser como João. Ser como Abraão. Pai, em nome de Jesus, nós escolhemos o Senhor, Pai. Nós escolhemos ser amigo do Senhor. Ainda, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o pecado bata a nossa porta. Ainda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a figueira não floresça.
Ainda, Senhor, em nome de Jesus, nós iremos confiar em Ti. Ainda que muitas coisas aconteçam, Pai, nós iremos continuar confiando no Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos as famílias aqui representadas nas Tuas mãos. Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor venha reavivar o dom que há em nós, Pai. Reavive, Senhor, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor continue derramando um espírito de ousadia sobre a vida deles, Pai. Toma nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nos capacita, Pai, a cada dia, Senhor, a fazer a Sua vontade, a cumprir a Sua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Sua vontade, a mesma vontade que é feita aí nos céus, seja feita aqui na igreja, seja feita nas nossas vidas, seja feita na nossa casa, seja feita nesta nação, seja feita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na terra. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor, as pessoas enfermas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura, Pai, a saúde, restitui a saúde, Pai, em nome de Jesus. Entra, Pai, com provisão financeira na vida dos meus irmãos. Abra, Senhor, as portas de emprego, Senhor, daqueles que precisam de um emprego. Pai, em nome de Jesus, Pai, nada é impossível ao que crê, e nós cremos no Senhor, nós cremos no milagre do Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, que nós possamos ver, ouvir testemunhos, ó Pai, dos grandes feitos do Senhor na vida dos nossos irmãos. Pai, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode operar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, Pai, que a nossa mente esteja cativo ao Seu trono, que a sua mente esteja cativo ao Senhor, às Suas verdades, Pai. Somos sim fracos, falhos e pecadores, e necessitamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, nós possamos, ó Pai, ter experiências contigo, ter novas experiências com o Senhor. Pai, venha se revelar a nós através da Sua palavra. Pai, venha se revelar a nós através de sonhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toda palavra contrária lançada contra a nossa mente, seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás, seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, nós confiamos em Ti. Toma nas Suas mãos as nossas vidas, toma nas Suas mãos os nossos familiares, toma nas Suas mãos a nossa casa, toma nas Tuas mãos a igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoe o culto, Pai, noturno, Pai, do próximo domingo. Pai, em nome de Jesus, como eu clamei aqui no domingo, eu clamo mais uma vez, atraia o Seu povo, Pai. Atrai o Seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Não é por força e nem por violência, é pelo poder que há na Sua palavra, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Pai, nós queremos ser transformados, nós queremos ser reavivados, nós queremos ser diferentes, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos leva em paz, nos leva, Senhor, em segurança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre,
Deus os abençoe e vão na paz, em nome de Jesus.